Amanhã, dentro da série de pensamentos, né, cuidando dos nossos pensamentos, hoje eu quero abordar com a igreja sobre a medíocre geração atual. Diga, a medíocre geração atual. Muito bem. É grave, sério, e a igreja precisa se posicionar como igreja de Cristo. 1 aos Coríntios 2,16, aleluia! Tiramos o piloto automático, guardamos a referência e sabemos falar, praticamente toda a igreja sabe já falar de cor. Vamos todos juntos? Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Diga, eu posso pensar como Cristo pensa, porque eu tenho a mente de Cristo. Vamos orar. Jesus Cristo, Senhor absoluto das nossas vidas, nosso Rei, nosso soberano, Senhor, Deus, Salvador único e suficiente, Rei de reis, Senhor de senhores. Oh, Senhor, como é bom estar na Tua casa, congregados, Senhor, com os irmãos. Como é bom, Jesus, perceber a Tua doce presença entre nós. Como é bom celebrar, Jesus, a Tua vida, a Tua abundância. Como é bom, Jesus, ó Deus, lembrar, Jesus, daquela morte na cruz que nos trouxe tanta vida, que nos fez herdeiros, Pai. Obrigada, Jesus. Aqui estão reunidos os Teus herdeiros, os Teus filhos, aqueles que o Senhor chama não mais de servos, mas de amigos, devido à intimidade, Jesus, que o Senhor tem conosco e nós contigo. Esta é a hora de o Senhor falar pela palavra, depois de ter me inspirado, Senhor, me preparado, me capacitado, para que o Teu povo seja edificado, Jesus. Então fala, Senhor, ainda que a Tua verdade nos confronte, eis-nos aqui, Jesus, para sermos pessoas melhores. Renova, Senhor, pela Tua palavra a nossa mente, porque nós seremos transformados de glória em glória, na Tua imagem, como pelo Espírito o Senhor. Amém? E toda a igreja diga, amém, aleluia. Muito obrigada, Bispa Silmara. Amados do Senhor, amados meus, irmãos queridos em Cristo Jesus, família bendita do Senhor sobre essa terra, aqueles que foram chamados, olha a palavra profética, para proclamar as manifestações do Todo-Poderoso. Chamados para proclamar, não para se calar, não para se curvar diante de outras coisas, mas para proclamar as virtudes de Jesus, as manifestações de Deus. Eu tenho uma tristeza muito grande no meu coração, eu sei que isso também está no coração da maioria de vocês. É triste nós vermos uma geração inteira se aproximando tanto da mediocridade espiritual, da mesmice religiosa e da acomodação pessoal. Vamos dizer isso, porque isso são características desta geração. Tá bem? Diga, mediocridade espiritual, mesmice religiosa, acomodação pessoal. Muito bem. Nós estamos vendo e convivendo com uma geração medíocre. Infelizmente, mas esta é a verdade. Uma geração que não crê que o Deus Todo-Poderoso quer fazer grandes coisas para o seu povo. Uma geração que não crê que hoje, em nossos dias, o Senhor é o mesmo. Uma geração incrédula, uma geração duvidosa. Quando a palavra de Deus, em Hebreus 13:8, diz assim, Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo, e o será para sempre. Então, nós temos que ter bem clara essa definição da atemporalidade de Cristo. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Alguma coisa muito ruim, como desânimo, desencanto, perda dos sonhos, frustração, decepção com pessoas, estagnação, tem distanciado muita gente da comunhão com Deus. Muita gente.
tem se detido com as circunstâncias, tem se detido com a malignidade do ser humano, com a frieza desta sociedade e desta geração. Mas o nosso Senhor Jesus continua e continuará sempre desejando o melhor e o máximo para o seu povo, para os seus filhos. Você tem que acreditar nisso, porque você é filha, você é filho, você é povo de Deus. Amém? Ele diz em Efésios, através do apóstolo Paulo, capítulo 3, versículo 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Olha aqui os pensamentos. Nós sabemos este texto de cor. Mas se você não ampliar a sua mente, você vai ficar sempre vendo Deus limitadamente. Você vai ficar sempre vendo Deus fazendo algo que você prevê, que você imagina. Ele vai fazer assim. Se ele fizer desta forma, então ele me abençoa. Olha o que está escrito aqui, que ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. E ele faz mais do que a gente pede ou pensa, conforme o poder dele que opera em nós. Então diga assim, o poder de Deus já opera na minha vida. Diga, é nesse poder que eu posso ver, experimentar infinitamente mais do que tudo que eu peço e do que tudo que eu penso. Muito bem. Então, estas são palavras vivas, né? São palavras atuais, são promessas para a igreja de Cristo na terra, são palavras de vida para o homem moderno exposto a tantos desafios. São palavras de vida para a mulher de hoje, dioturnamente exposta, machucada pelas contingências de uma vida moderna. São palavras atuais, são palavras poderosas de vida para toda a juventude da nossa geração, para todos os adolescentes, para todas as crianças, para todos nós que não vemos expectativa nessa sociedade. Nós não vemos expectativa de mudança na sociedade aí fora, que vive um caos, a sociedade vive um caos posto por Satanás e seus mecanismos destruidores. A sociedade está corrompida por Satanás. O mundo jaz no maligno. Então, a minha pergunta é, como conviver com essa realidade deteriorada social e moralmente? Como conviver com toda essa onda de maldade e mentira, sem nós nos apegarmos, mas com força mesmo, às promessas maravilhosas de Jesus na sua palavra? Como é que nós vamos conseguir conviver, porque nós convivemos com os filhos da perdição, nós convivemos nesta sociedade corrompida, com valores corrompidos pelo diabo. Como a gente vai conseguir conviver se nós não nos apegarmos à palavra de Deus, se nós não nos agarrarmos às promessas de Deus? Então, nós precisamos vencer toda e qualquer onda de desilusão, pessimismo, conformismo e comodismo. Levante uma das suas mãos e diga, eu preciso, para conviver com essa sociedade corrompida, vencer, diga, toda e qualquer onda de desilusão, pessimismo, conformismo e comodismo. Nós vivemos no meio de uma geração que relativizou a fé. Vou explicar o que é isso. Uma geração que relativizou a ousadia cristã. Uma geração que tenta também, a todo custo, relativizar a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. E qual é o nosso dever como cristãos, como salvos, como igreja de Jesus Cristo? Nós devemos reagir. Nós não vamos aceitar relativismo. Quem não sabe o que é, vou explicar o que você não vai aceitar já já. Nós somos, segundo a Bíblia Sagrada diz, os heróis da fé deste século. E os heróis da fé estão lá numa
galeria, o nome deles lá no livro de Hebreus, porque eles foram ousados no seu tempo, porque eles não se dobraram a Baal, porque eles enfrentaram uma sociedade corrompida que sempre existiu por Satanás. E o Senhor nos chama para sermos os heróis da fé deste século. Amém? Ai, aplaude aí ao Senhor. Então, deixa eu lhe falar uma coisa. Os heróis da fé, citados na Bíblia Sagrada, nunca se conformaram com o século. Os heróis da fé nunca pensaram como o mundo pensa. Os heróis da fé nunca tiveram os seus pensamentos relativizados pelos pensamentos do mundo da época deles. Então eu quero lhe explicar no ponto 1 o que é essa relativização na hipermodernidade, tá? Então vamos começar aqui a explicar algumas coisas. Esse termo hipermodernidade, não pedi para pôr ainda não. O termo hipermodernidade significa o que as pessoas chamam aí de pós-modernidade. O termo pós-modernidade não se usa mais, tá, moçada? Ok? Não existe mais pós-modernidade. Pós-modernidade, quando é usado, ele indica ruptura. Então é como se tivesse uma geração, teve uma ruptura e agora existimos nós. Não é pós-modernidade, é hipermodernidade, é continuidade do que vem acontecendo, ok? Então diga, eu faço parte da geração da hipermodernidade. Então eu quero falar para você de uma característica, talvez a mais séria, a mais drástica da hipermodernidade, chamada relativização. Então agora pode pôr para mim, muito obrigada. Diz assim, olha, o que é a relativização? É a desconstrução das verdades pré-determinadas. Então, existem verdades. Que verdades? Pré-determinadas. Eu não vou entrar agora de onde vem a verdade, mas tudo que for pré-determinado e crido como verdade, o que a relativização faz? Desconstrói, tá? Buscando o ponto de vista do outro. Aquele que relativiza suas opiniões é aquele que acredita que existam outros tipos de verdade, de perspectivas para as mesmas coisas, e que não há necessariamente certo ou errado. Então, o que é relativismo? Aquilo que é certo para você pode não ser certo para mim. Aquilo que é errado para você pode não ser errado para mim. Você está entendendo? O que é relativizar? Relativizar as coisas é, você pensa do seu jeito, eu penso do meu jeito. Então você tem a sua verdade e eu tenho a minha verdade. Quem está entendendo? Isso é perigoso ou não? É sério dentro da igreja ou não? Sim, é muito sério, né? Então, o relativismo, ele ganha força, ele ganha corpo nas ideias de um filósofo alemão chamado Friedrich Nietzsche. Quem conhece? Quem estudou um pouco mais a fundo história, filosofia, enfim, sociologia, conhece esse filósofo alemão, Friedrich Nietzsche. Ele já morreu, tá, gente? Ele morreu em 1900. Mas os seus pensamentos se mostram tão atuais e úteis para nós compreendermos a humanidade de hoje, dessa era da hipermodernidade. E nós vamos entender como é que pensa e como é que se comporta essa nossa geração, baseada totalmente nos conceitos de Nietzsche. Então, a característica da hipermodernidade, época em que nós vivemos, é a relativização de tudo, tá? Dos valores, da moral, da ética, da fé, da família, da Bíblia. Tudo está sendo relativizado nessa era hipermoderna, ok? Então, em nosso tempo, não existe mais verdade absoluta. Você vai ver, que eu vou te dar alguns exemplos aqui, como isso é muito sério, tá? Tudo é relativizado. Cada um tem a sua verdade, né? As pessoas dizem assim, basta fazer sentido para você, né? Se lhe faz feliz,
Então pode fazer. Quer dizer, se aquilo faz sentido para você e faz você feliz, não importa se aquilo é certo ou errado. Se para você é certo, faça. Vocês estão entendendo o que é relativismo? Né? Se você acredita que é certo, pode fazer. Se você acredita que é errado, então não faça. Eu acredito que é certo, então eu vou fazer. Vocês estão entendendo o relativismo? Amém? É importante você entender esse conceito, porque é o que você lida todos os dias, lá no seu trabalho, quando você vai falar de Jesus. Eu vou lhe dar aqui alguns exemplos importantes, não é? Às vezes a pessoa diz assim, isso é o que você entende por pecado. Eu não entendo isso como pecado. Então eu faço, porque eu não entendo como pecado. Tá? Você não faz, porque para você isso é pecado, ok? Então, você entendeu o que é relativismo? Quem entendeu? Relativismo não existe uma verdade absoluta, ou seja, não existe a verdade estabelecida por Deus. Existem várias verdades, de acordo com o ponto de vista de cada pessoa. Isso é demônio, isso é maligno, ok? Ponto número 2, vamos entender algo, não se assuste com os nomes, tá? Mas aqui é um ministério de conhecimento, você precisa saber de onde provém essas ideias macabras. O niilismo de Nietzsche. Então, o que é o niilismo? Coloca lá a definição, por favor. Niilismo é a redução ao nada, aniquilamento, a não existência. Ou seja, você constrói um valor de família. Você constrói um valor com a sua esposa, com o seu marido, com os seus filhos. A sociedade vem e diz assim, isso não vale nada. Esses seus valores são ridículos. E desconstrói os valores que você construiu para os seus filhos. A escola está fazendo isso. A mídia está fazendo isso. A televisão, todos os canais estão fazendo isso. Você constrói alguma coisa e vem o mundo, vem a geração hipermoderna e desconstrói. Você fala para o seu filho, não pode roubar, não pode subtrair nada dos outros. A escola vai e fala assim, quem é esperto, o mundo é dos espertos. Desconstrói, numa palavrinha, aquilo que você está passando como um valor. Amém? Você diz, não é para mentir, não pode mentir. Mentira é do maligno. Deus é o Deus da verdade. Só que ele vai lá fora e a própria sociedade ensina a mentir. Diz para a professora que você não me emprestou. Diz que eu copiei. Não diz que eu copiei. As pessoas estão desconstruindo verdades. E aí você diz assim, fala que você não mente. Mas se eu falar isso, eles vão me chamar de bobo. Eles vão me excluir do grupo. Vocês estão entendendo? Então, o que é o niilismo? Niilismo é essa corrente filosófica, tá? Que impregnou o pensamento e o comportamento da nossa geração. Reduz os valores a nada. Aniquila a verdade completamente. E diz que não existe. Vamos chegar até a negação de Deus. Ok? Amém? Então, de onde vem o ateísmo? Do niilismo. Os irmãos estão compreendendo? Muito bem, tá? Então, coloca mais uma definição. Niilismo é o ponto de vista que considera que as crenças e os valores de Deus são infundados e que não há qualquer sentido ou utilidade na existência humana. Então, o que essa geração tem recebido, vivido, pensado, se comportado? Falando o quê? Que as nossas crenças, e as nossas crenças, quando eu digo são nossas pessoais, as nossas crenças são as crenças bíblicas. Então, assim, a geração de hoje diz que a Bíblia, que as crenças, os valores de Deus que estão aqui dentro, são infundados. Cafona, isso é antiquado. Isso aqui foi escrito por qualquer homem. Isso aqui não tem inspiração divina nenhuma, não é? Não há qualquer sentido, isso não serve para nada na nossa existência. Vocês estão entendendo? Você conhece alguém que diz isso? Conhece? No passado, quantas pessoas diziam isso que você conhecia? E hoje? Sempre existiram pessoas que disseram isso. Mas e o aumento?
Como é que está isso hoje? Por quê? Por causa da globalização, o diabo tem usado a globalização. Para fazer o quê? Para pregar niilismo. A disruptura. Sabe? Desconcerto. Desconstrução das verdades absolutas de Deus. Tá? Para os nihilistas, a vida não deve ser regida por nenhum tipo de padrão. É ou não é a nossa sociedade? Ninguém manda em mim. Eu não me submeto a nada estabelecido. Não é assim que se fala aí fora. Isso é o teu padrão, não é o meu. A gente vê hoje jovens, adolescentes dizendo isso para os pais. Não foram os pais que ensinaram isso, foi esse inimigo aí fora que tem desconstruído sorrateiramente os valores de Deus. Porque até famílias que não são necessariamente evangélicas passaram valores. Meus pais não eram evangélicos e passaram valores. Os seus pais passaram valores de honestidade, de moral, enfim. O mundo aí fora sempre se incumbiu de desconstruir isso. Mas o diabo está usando o relativismo de uma forma maciça. Porque se ele destruir, se ele desconstruir os valores de Deus, a sociedade fica anárquica. A anarquia é de Satanás, gente. É cada um faz o que quer, porque cada um vai estabelecer sua própria verdade. Amém? Então, a vida para os nihilistas, ela não deve ser regida por nenhum tipo de padrão que nos foi ensinado pela Bíblia, pelos nossos pais, pela escola que mantém padrões, né, de educação básicos, ou pela família. As pessoas dizem, Deus, não acredito em Deus. Pecado, não existe pecado, não acredito. Né? Não é à toa que esse tal de Nietzsche era um verdadeiro hater. Você sabe o que é um hater? Alguém que odeia. Ele era um hater, ele odiava valores cristãos. Ele odiava os princípios bíblicos. Odiava a moral cristã. Ele era imoral. Então, o que acontece quando se deixa de acreditar nos valores de Deus? É importante você saber disso. Você convive com pessoas que não acreditam mais nos valores de Deus. Os seus filhos são sua responsabilidade. E você tem que saber que você está lutando contra principados, potestades dos infernos, contra uma sociedade, uma geração que não tem valor, que não tem verdade absoluta e que o diabo vai usar, são filhos do diabo, filhos da perdição, para desconstruir tudo que você semeou na cabeça dos teus filhos. Porque é aqui que é o trabalhar do inimigo. Aqui, com ideias. Então, se passa essa ideia, por que você tem que obedecer seu pai? Quem é o seu pai? O que ele sabe? Quem ensinou isso para ele? Seu pai não sabe nada. Isso aí é tradição. Ah, meu pai ensinou porque isso está na Bíblia. Bíblia? Bíblia é a invenção dos homens. E foi escrito, aquilo lá não serve para nada. Você imagina isso numa criança. Você imagina isso num adolescente, num pré-adolescente. Num jovem que ainda não tem firmado esses valores. E eu vou lhe dizer mais. Ainda que tenha firmado esses valores, porque eu vi jovem crescer aqui dentro com esses valores firmes e depois foi seduzido pelo mundo e depois eu vi esses valores desconstruídos e jovens defendendo ideias de Satanás pelas redes, pelas mídias, pelas mídias sociais. Ou seja, o pai e a mãe criou dentro da igreja, frequentou a escola, mas não venha me falar que pode ir lá para o mundo porque não vai se contaminar. Contamina sim! Porque o mundo vai enfiar coisas na cabeça para desconstruir o que nós temos construído com afinco aqui. E por que desconstrói? Porque o pai e a mãe largam. Acha que é adultinho.
Acha que o que ele semeou lá, ok. Eu creio na palavra que diz, ensina a criança, que ainda quando for velho, ensina a criança. Essa criança tem valores lá dentro. E pelo Espírito ela vai voltar um dia, mas nós não sabemos como ela vai voltar. Pode voltar quebrada, pode voltar engravidada, pode voltar estuprada, pode voltar, sabe, de rastros, sem ter necessidade de passar por tudo isso. Pode voltar drogada, vituperada. Então, o que acontece quando se deixa de acreditar nos valores de Deus? O que acontece quando não se segue nenhum padrão de conduta ou comportamento? O que acontece? As coisas perdem o sentido. As coisas ficam desconexas. E a pessoa cai, aí sim, num vazio absoluto. Como é que estão as pessoas aí fora? Vazias. Absolutamente vazias. E aí resta o quê? Esperar a morte. Porque não há mais esperança. Sem o valor absoluto de Deus, não há esperança. Sem a verdade absoluta do Senhor, não há preenchimento. Há vazio. As pessoas estão vazias. E vazias o diabo quer encher com droga. O diabo quer encher com sexo ilícito, com pornografia. O que tem crescido, os vícios, os viciados em pornografia, o que é isso? É falta de valor, é falta de verdade. As pessoas estão se desconstruindo por dentro. Por fora você ainda não vê. Mas isso vai começar a refletir na vida pessoal, na saúde, no casamento, na criação dos filhos, na questão financeira. Amém? Então, olha só, para Nietzsche, e eu estou citando porque é o grande pensador, né, e defensor dessas ideias do relativismo, quando se mata Deus, entenda isso, a pessoa se torna responsável por criar as suas próprias regras. Se eu tiro Deus... Pensa, eu tiro Deus, as regras de Deus. Quem faz as regras? Eu faço as regras. Casa que não tem Deus, cada um vai fazer suas próprias regras. Jovem que não tem Deus, ele vai criar suas próprias regras. Hoje existe um slogan. Você já ouviu? Meu corpo, minhas regras. Os defensores do aborto estão aí. Meu corpo, minhas regras. Onde está isso? Na cartilha do diabo, porque não está na Bíblia. Teu corpo é templo do Espírito Santo. Aquele que mora em você é o Senhor de senhores, o Rei de reis. O teu corpo, as regras são dele. Ele é soberano sobre o teu e o meu corpo. O nosso corpo abriga o nosso espírito, que é a nossa identidade. Então, o relativismo, em palavras bem simples, para que todos entendam, é a morte de Deus, é a anulação de Deus. Amém? Vou tocar aqui num ponto. Se incomodar sua mente, é porque você tem que renovar seus pensamentos, você já sabe. Que foram as vésperas da eleição passada. O que nós vimos? Eu não vou falar do mundo. Não me interessa o mundo já era para mim, eu já saí de lá, não vou explicar nada do mundo. Vou falar do meu universo, do nosso reino. O que aconteceu com as pessoas no reino? Se mataram pela internet, se ofenderam, se degladiaram. Você sabe por quê? Porque as pessoas não têm uma verdade absoluta. Elas têm as suas verdades. Elas têm, não o partido dos céus, elas têm os seus partidos humanos. Elas não defendem valores, elas defendem ideias de uma meia dúzia de loucos, alguns bem intencionados, mas que não podem falar em nome de Deus.
As eleições mostraram o tamanho do estrago, o tamanho da desconstrução de valores. Quando nós subimos neste altar, preste atenção, e começamos a orar pelo Brasil, e falamos claramente que nós não tínhamos partido e nem candidato, mas que nós não apoiaríamos comunismo, porque é contra Deus. Pessoas foram embora daqui. Pessoas de Bíblia na mão, crentes, porque já estão desconstruídos. A mente já foi impregnada de niilismo. As pessoas têm as suas próprias verdades, as suas convicções. Amados, quando eu tiver as minhas próprias verdades e convicções, Deus não existe mais na minha vida. Eu tirei Deus para me colocar. Nós vimos jovens, vocês viram isso junto comigo. Gente ofendendo a liderança da igreja. Gente xingando. Gente falando palavrão. Gente chamando de ultrapassado. Estão chamando Deus de ultrapassado. Estão chamando a Bíblia de mentira. São os nihilistas dessa geração hipermoderna. Pais nos procuraram com crises familiares, porque não sabiam lidar com os seus adolescentes, os seus jovens, defendendo todo tipo de abominação, porque alguém desconstruiu os valores que esses pais plantaram, ou não plantaram e agora choram. Porque o diabo, se você não cuidar do seu filho, ele vai arrumar alguém para adotar o seu filho. Alguém dele. Mesmo a gente cuidando, tem influência de todo lado. Você está entendendo o que eu estou falando? Bispa, que vocês são de direita. Pelo amor de Deus, gente. Vamos falar claro com isso agora? Que direita? Que esquerda? Nós somos de Jesus. Que história é essa de direita, de esquerda? Nós queremos o bem da nossa nação. Nós queremos que a nossa nação tenha valores bíblicos. Nós queremos que a nossa nação acredite no Deus da verdade absoluta. Mas eu vou aqui falar claramente. Eu tenho estudado há anos isso. Vou me pronunciar, porque agora é claríssimo. Eu tenho textos bíblicos, eu tenho a verdade revelada. Comunismo, socialismo é instrumento e ferramenta de Satanás para desconstruir os valores de Deus. E nós não vamos nos dobrar. Seja de direita, seja de esquerda, não para aquilo que desconstrói a verdade absoluta do Senhor. Você veja as pessoas defendendo aí coisas antes da eleição. Partidos, pessoas, candidatos que apoiam o aborto. Aborto é contra Deus. Casamento entre pessoas do mesmo sexo é contra Deus. Para de fazer média com o seu coleguinha gay. Ame-o. Acolha-o. Mas aquilo que está na Bíblia é inegociável. Adoção de crianças por casais gays não é padrão de família. Ah, melhor do que deixar jogado. Será? Se é eleito, Deus vai buscar onde quer que esteja. Deus tira do tremedal de lama. Licitude da homoafetividade. Tráfico de mulheres. Vulgarização do sexo e do casamento. Vulgarizado. Quando a Bíblia diz digno de honra, entre todos seja o matrimônio e o leito sem mácula. Isto é verdade absoluta. Eu não concordo. Está me incomodando. A sua cabeça
Tem paradigmas colocados pelo diabo. Tem crenças que te limitam de experimentar o todo de Deus. Se você não renovar os seus pensamentos pelo poder dessa palavra, sua vida nunca vai ser transformada. Ouça! O Espírito está dizendo. O Espírito está falando à igreja. Acabando com a religiosidade. E nós vamos nos posicionar firme contra qualquer tipo de relativismo. Os irmãos estão entendendo? Ponto 3. A Bíblia alerta contra o relativismo. Sério? Sério. Vamos ler alguns versículos para a gente costurar aqui. 2 Timóteo 4, 3 e 4. Veja se Deus não avisou. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. A gente fala de uma... O que é a sã doutrina? A verdade. A verdade de Deus, a verdade absoluta. A pessoa não suporta. Ai, como você é ultrapassada. Religiosa. Couve-se para você. O que nós cremos de verdade absoluta, ouça, não vai mudar porque alguns gostam ou deixam de gostar, alguns vão acreditar, outros não. Isso vai acontecer de todo jeito, é Deus falando. Haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres. Você vê que as pessoas se cercam de quem pensa igual, quem é desconstruído desse jeito. Se juntam. Os mestres dessa gente são essa gente, essa coisa que está aí, tá? Segundo as suas próprias cobiças, o que eles querem ouvir, o que eles querem pensar, o que eles querem se comportar. Como que sentindo coceiras nos ouvidos. As pessoas têm coceira para ouvir a desconstrução. E se recusarão a dar ouvidos, a... Onde está a verdade, igreja? Preste atenção. Quando você lê um versículo desse, a pessoa diz, para você a Bíblia é a verdade. Passe bem. Acaba aqui a nossa relação. Porque as nossas bases são diferentes. A minha é a verdade absoluta. A sua é a verdade de Satanás, que é mentira. Então, tchau. Não é passe bem. Tchau. Passe mal. Porque não tem como passar bem com a mentira. Olha o irmão do lado, vê se ele está muito incomodado. Capaz de ir embora da igreja metade hoje. Ou não, né? Quem está firme? Na rocha eterna. Na verdade absoluta de Jesus Cristo. Yes. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Aí fora está cheio de fábulas. Ok? Provérbios capítulo 28, versículo 24. O que rouba seu pai ou a sua mãe e diz, não é pecado. É companheiro do destruidor. Amados, quantas pessoas estão esfolando familiares? Quantas pessoas dizem isso? Meu pai é rico. Vou fazer lá um negócio qualquer. Eu sou filho dele. Rouba, trapaceia. Em empresas familiares isso acontece aos montões. E o que a pessoa diz? Não é pecado. Essa pessoa que faz qualquer coisa contra os valores de Deus é companheira do destruidor. Quem é o destruidor? Satanás. Todo desconstruído, todo desconstrutor da verdade absoluta anda com o diabo. Você está entendendo? Vamos lá. 1 Timóteo 6, 3 e 4. Se alguém ensina outra doutrina, e tem gente aí fora doutrinando, hein? Fala. E vem o jornal da manhã, o jornal do meio-dia, o jornal da tarde, as inserções de 1 minuto, o jornal da noite, o jornal da meia-noite, o jornal das 4 da manhã, o bom dia não sei o quê, o boa tarde dos infernos. Amado, tem gente doutrinando ensinando outras coisas.
Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, segundo a graça, o que que é? É enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas. Quando você vê gente discutindo na internet, não, gente, misericórdia, Jesus amado dos céus. Você já sabe o que é o pensamento da pessoa. Você sabe o que é a vida da pessoa. Eu vou falar, Igreja Cristo Vive. Se vocês têm Insta, como a Bispa Natália disse, Facebook, Twitter, sei lá o que, WhatsApp. Se vocês andam lá mexendo nas coisas e mandando coisas, edifiquem vida, transbordem a verdade absoluta e parem de contribuir com a desconstrução, com o niilismo. Parem de dar força àqueles pensamentos vazios. É enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nascem inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas. 2 Timóteo 2,19. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece. Qual é o firme fundamento de Deus? E ainda tem um selo. O Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, olha a ordem de Deus. Isso é ordem, é mandamento. Aparte-se da injustiça. Todo aquele que professa o nome do Senhor. Você professa o nome do Senhor? Aparte-se da injustiça, aparte-se da incredulidade, aparte-se dessa desconstrução maldita que está aí fora, aparte-se desse relativismo de que para mim vale, para você não vale. Eu gosto do que a bispa fala, eu aceito parcialmente. Ai, meu Deus! Não é a bispa que fala nada aqui, é o Espírito de Deus. Muda a tua mente, renova esses pensamentos e você será transformado de glória em glória. Ah, mas eu não concordo que mulher pregue. Paradigma. Mas não tem mulher pregando para Deus. Tem. Olha eu aqui. Tem mulher pregando. Tem mulher falando a palavra. Tem mulher cheia do Espírito. Tem mulher sim comunicando a mensagem do céu. Não olhe para o meu sexo. Olhe para Jesus. Isso é o quê? Relativismo. Quem está identificando o que é relativismo? 2 Timóteo 2,23. Repele as questões insensatas. Repele. O que é repele? Sai. Tira. Repele. Tem gente que vê uma coisa lá na internet, mas o dedo coça. Tem comichões. A Bíblia diz, repele as questões insensatas e absurdas. Pois sabes, eu sei, que só engendram contendas. Ou seja, tem alguma coisa boa dessas questões da internet? Não, amados. Não tem ninguém. Tem uma estatística, eu não lembro o número agora de cabeça. Tem uma estatística que mostra que todas essas discussões sobre qualquer assunto, tá? Teologia, política, educação, todas essas discussões, nunca o resultado é alguém ceder para o outro lado. Preste atenção nisso. Ninguém, sabe essas discussões teológicas? Quem acompanha calvinismo e arminianismo? Tem um monte de gente aí brigando. Predestinação versus livre-arbítrio, que é falso. O povo se degladeia. Tem uma estatística que diz, não tem uma conversão. Não tem uma conversão advinda dessa discussão. O povo está perdendo seu tempo. O povo está entrando em contenda com questões insensatas e absurdas que Deus há 2000 anos mandou fazer o quê? Repelir. Não discuta. Você que tem a verdade absoluta, não discuta. Viva essa verdade, porque o seu testemunho vale mais do que 1000 palavras, do que 1000 coisas digitadas naquele inferno, daqueles chats, daquelas coisas lá. Filipenses 2:2. A bispa, é que eu quero pregar. Põe um palanque no meio da praça e vai pregar. Porque ali você tem confronto físico.
É muito fácil se esconder atrás da internet, de um computador. Quem fica ali discutindo é covarde. Dá sua cara a tapa, vai a público. Agora, vai com conhecimento. Porque os desconstruídos lá, os nihilistas, eles vão vir te pegar e dizer que você é um louco. E você diz, sou louco, louco pelo evangelho. O poder daquele que habita em mim está te confrontando. Mas olho no olho. Porque a tua luz faz as trevas saírem, se dissiparem. Mas a tua luz não passa pelo teu dedo naquelas contendas de palavras que não levam a coisa nenhuma. Amém? Filipenses 2:2. Completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa. Isto é para a igreja. A igreja tem que pensar a mesma coisa. Não é pensar a mesma coisa de cor de roupa. Paulo não estava preocupado com a cor da vestimenta. Nós todos temos que pensar como nós vamos nos vestir. Não. Está falando de verdade absoluta. A igreja tem uma verdade absoluta, o que está escrito na Bíblia. A questão está fechada. Não pode uma pessoa no meio da obra de Deus, do povo de Deus, um convertido, dizer, eu não concordo com isso. Você é louco, mas é louco varrido. Você tem que rever a sua conversão. Como é que uma pessoa convertida confronta a palavra? Só se é do capeta e está enganado ali. Está transvestido de ovelha. Completai a minha alegria de modo que penseis na mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma. Agora, não é a questão do espírito, é a alma. Sentimentos, pensamentos, modo de raciocinar, modo de ver as coisas. Qual é o nosso modo de ver as coisas? Modo de falar. Qual é o nosso modo de falar? O que tem acontecido? As pessoas muitas vezes pegam um jargão bíblico. Eu posso pensar como Cristo pensa. Você pode pensar, mas você não está pensando. Porque se você está defendendo conceitos nihilistas lá de fora, se você ainda tem um pezinho lá no socialismo, se você ainda tem a defesa de um filho que está lá mergulhado em ideias completamente contrárias à Bíblia e você não faz nada, você tem a mente de Cristo, mas você não pensa com a mente de Cristo. Todos os pais darão contas pelos seus filhos, enquanto filhos de crentes. É isso que eu quero dizer para vocês. Unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nós não estamos falando de emoções, estamos falando de sentimento. O nosso sentimento é cristão. O nosso sentimento é o quê? Amor, bondade. São sentimentos que nós temos que ter uns pelos outros. Temos que ter misericórdia com quem está perdido. Ter misericórdia não é se fazer um deles. Ter misericórdia de quem está nas trevas não é bater palmas para os pensamentos desconstruídos de quem está nas trevas. Amós capítulo 3, versículo 3. Andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? Queridos, nós podemos nos relacionar todos os dias com gente que não tem acordo conosco. Nos relacionar por causa do trabalho, da escola, não tem jeito. Mas andar junto, preste atenção. Não, isso me incomoda. Você já sabe por que incomoda. Quem está certo? A palavra ou você? Quem está certo? A palavra. Deus está certo. Não sou eu que estou dizendo. A Bíblia diz, se não houver acordo, não dá para andar junto. Tem gente insistindo em andar junto quando não há acordo, quando a verdade não é a mesma, não é absoluta. Então tire da sua comunhão, presta atenção no que eu estou falando. Não é para tratar mal, tire da comunhão, do repartir, do comer junto, do andar junto, do fazer negócio, do contar os planos. Tire isso da sua vida já. Porque você não pensa que estará construindo a vida dele, não. Ele vai desconstruir o pouco que você tem de valor. Porque se você tivesse todos os valores bíblicos, você não estava mais andando com certas pessoas.
nem negociando, nem comendo, nem passando férias, nem chamando para viajar junto com você, nem namorando. Eu sinto um poder de Deus. Sabe por quê? Porque o poder de Deus se manifesta quando nós pregamos a verdade. A verdade é libertadora. Isso aqui acaba com a religiosidade. Gente que entra e sai na igreja e continua aí nas suas defesas do pecado. Deus ama o pecador, mas quando ele chega para Cristo, Deus o lava, o justifica, e ele não pode mais viver na prática do pecado, porque agora ele é nascido de Deus. Assim é você e assim sou eu. Quero falar com os pais que ficam passando a mãozinha na cabeça de uns filhos rebeldes, que já estão desconstruídos. O que vocês estão fazendo? O que vocês estão fazendo com a vida dos teus filhos? Quando deveria chamar com amor, mas com autoridade de pai, e falar: vem aqui meu filho, vem aqui minha filha. A nossa prática, nossa regra de fé está aqui. E isso está errado. Esse pensamento é contra Deus. Vamos orar agora. E saia dessa prática. Isto faz um pai que tem verdade absoluta de Deus. O resto é pai de encomenda. Por isso que a geração está do jeito que está. A Bíblia diz, amados, famílias fortes, sociedade forte, igreja forte. Famílias fracas, desconstruídas, isso aí, ó. Sociedade fraca e desconstruída, malignamente desconstruída. E esse espírito está adentrando a maioria das igrejas, cujos líderes não estão percebendo, não estão conectados com os céus para dizer: basta. Os irmãos estão entendendo? Amém? Ponto 4 para a gente encerrar. A mediocridade da atual geração. Acho que eu nem preciso falar muito sobre isso, né? Mas a atual geração, e eu quero aqui dizer, excluindo o povo da graça de Deus, que vive a graça, não os religiosos, tá? Mas a atual geração é medíocre. Por que é medíocre? Medíocre, porque menospreza a verdade absoluta. As pessoas aí fora, elas não acreditam na verdade absoluta. Cada um constrói a sua própria versão da verdade. Aquela verdade que melhor se ajuste ao seu modo de vida fora da palavra de Deus. Ou você nunca viu pessoas pegarem um versículo isolado para justificar um pecado? Isso é atribuir a Deus a autoria do erro. Isso é blasfêmia. Isso é um pecado grave. Ou você nunca viu pessoas pegarem um versículo da Bíblia, na internet está cheio, para machucar outra pessoa? Parece que a Bíblia é vara, para açoitar quem a pessoa tem uma diferença. A pessoa pega um versículo isolado do contexto, e ela está com raiva. Ela tem um sentimento mal, ruim no seu coração. E ela usa aquela palavra, às vezes um versículo forte de Provérbios, às vezes até uma profecia contra uma nação ímpia, pega isolado lá de trás do contexto e lança na vida de alguém para ferir com a palavra. Isso já é relativismo dentro da obra de Deus. E é interessante ver cristãos que são relativistas e não se enxergam assim. Por isso que eu fiz questão de, antes de começar a mensagem, dizer: se começa a te incomodar alguma coisa no sermão bíblico, preste atenção, porque tem relativismo na tua mente. E nós estamos aqui aprendendo a cuidar da mente. Há cristãos relativistas que não se enxergam assim. Batem no peito, se dizem salvos por Jesus, mas não se submetem às verdades de Jesus. Tem Jesus, mas tem também Nietzsche.
orientando seus pensamentos e comportamentos. E entre os dois, é triste dizer, se posicionam ao lado do ateu e odioso da fé cristã. 1 de João 1,6 diz, se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andamos nas trevas, isso aqui é para os crentes, gente. Tem gente que diz que é de uma família crente. Tem gente que cita versículos bíblicos, mas não anda, não mantém comunhão com Deus. Porque não dá para manter comunhão com Deus com a desconstrução da verdade. Você entende isso? Andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Está cheio de crente mentiroso, que diz que ama a Deus, que anda com Deus, que não sei o quê, que foi criado, que passou na escola dominical, mas está nas trevas, já está com verdades desconstruídas nos seus pensamentos e nos seus comportamentos. Então está mentindo, não está praticando a verdade. A Bíblia não diz, amados, eu quero encerrar com isso. A Bíblia não diz que Jesus é apenas uma verdade. Você tem que guardar isso, porque as pessoas olham para nós, Jesus um profeta, um iluminado. Jesus era um homem bom, filho do carpinteiro. Jesus é a sua verdade. Ouça, a Bíblia não diz que Jesus é apenas uma verdade. A Bíblia diz que Jesus é a verdade. Amém? Isso significa que Ele é a personificação da verdade absoluta. E não há verdade sem Jesus. Não há verdade sem Jesus. Ok? As pessoas às vezes dizem assim, eu não dou dízimo, porque eu tenho os meus próprios conceitos. Você é insano. Você não sabe o absurdo que saiu da sua boca, porque o seu coração está cheio de insanidade. Não se choque, por favor. Se eu estou falando aqui para um pai não passar a mão na cabeça de um filho que está aí apregoando verdades relativas, eu não vou aqui, como mãe na fé, passar a mão na cabeça de nenhum filho. A verdade é absoluta. Se dói, se incomoda, é porque a sua mente tem paradigmas, crenças e tem o quê? Tem relativismo da fé cristã, relativismo da palavra de Deus. A verdade é uma só. Creiam, não creiam, tenham os seus próprios pontos de vista, não vai mudar aquilo que a Bíblia diz. Amém? Eu encerro com João, capítulo 8, versículo 31 e 32. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vós, olha o segredo, se vós permanecerdes na minha palavra. Olha só a revelação. Os judeus já haviam crido. Então eles tinham acabado de ser salvos, ok? Creu, salvo. Creu em Jesus, está salvo. Então nós estamos falando de judeus que creram e são salvos. O que Deus fala agora para pessoas salvas, que já creram em Jesus, para mim e para você? Olha só, a gente lê o texto e às vezes não se atenta, porque tem um monte de coisa na cabeça aqui que impede, desconstruções. Jesus disse aos judeus que haviam crido nele, então eram judeus salvos. Se vós permanecerdes na minha palavra, preste atenção que aqui está a revelação final. O salvo pode permanecer ou não na palavra. Ele é salvo. Mas ele permanece na verdade absoluta ou ele tem verdades relativas? Você está entendendo? Então Jesus disse, se vocês permanecerdes na minha palavra, na verdade absoluta, sois verdadeiramente meus. Então só é discípulo
Quem é salvo e tem a verdade absoluta na sua vida como regra de fé e vida. Se não tem a verdade absoluta, mas tem verdades relativas, não é discípulo, ainda que seja salvo. Não permanece na palavra. Eu tenho conhecido muita gente crente salva, mas que não é discípulo lugar nenhum, nunca foi. Porque não permanece na palavra. Tem agora os seus próprios pontos de vista, que confrontam a palavra. A Bíblia diz que aí, quem permanece sois verdadeiras meus discípulos. Agora vem a emenda, que só tem sentido depois desse, o 32. E tem uma partícula de ligação. Não é isolado. Tem gente que não está entendendo isso. Você crê em Jesus, é salvo, permanece na verdade absoluta da palavra, e aí você vai conhecer a verdade da palavra, não relativa. Porque a verdade relativa não liberta ninguém. Mas você vai conhecer a verdade, e a verdade vai te libertar. Libertar de paradigmas, libertar de crenças limitantes, libertar de educação errada, libertar dessa sociedade malvada, libertar da injustiça, libertar dos pontos de vista do diabo, libertar da desconstrução. Você está entendendo? Fique de pé aí no seu lugar, em nome de Jesus. Deus quer mudar as nossas vidas com a sua verdade. E só Jesus pode remover as vendas e as amarras da mentira que nos impedem de viver de forma feliz e digna. Jesus não é uma verdade. Você não pode ter Jesus e a sua verdade, ou a verdade, sei lá, de quem quer que seja. A verdade política, a verdade, você não pode. Não pode. Não é discípulo. A vida abundante é para os que são salvos e permanecem na verdade absoluta da palavra. Volte, esse é o meu apelo. Apelo do Espírito Santo através dos meus lábios. Volte para a verdade absoluta. O que é que você tem permitido dentro da sua casa que é contra a verdade absoluta de Deus? Quais concessões você tem feito, achando que tudo bem, um pouquinho? Tudo bem não, tudo mal. O que é que você tem calado? Quanto você tem calado diante dos seus filhos? Eu tenho recebido muitas mensagens de filhos adolescentes, pré-adolescentes, quase batendo na mãe, batendo no pai, porque quer ficar com uma opinião, um ponto de vista defendido pela escola, pelos colegas. E os pais não sabem o que fazer. Imagine. Que terrível. Porque os pais também estão com várias desconstruções da verdade. E aqueles que acham que seus filhos já cresceram, são adultos, eles fazem as escolhas deles. Misericórdia. Misericórdia. Se você vê uma pessoa errar, se uma pessoa está indo para o abismo, mesmo que não seja seu filho, seu parente, você vai deixar? Estando em você o impedir de cair no abismo? Por que você está fazendo isso com seus filhos, com sua filha? Por quê? O Senhor está esperando que você retome, que você pegue as rédeas da sua família, homem, chefe de família, pastor do seu lar, representante de Deus na terra. Mães que estão à deriva de filhos, filhos que dizem, cala a boca, você não sabe nada, você é ultrapassado, você não estudou. O quê?
Quem conhece a verdade absoluta é maior do que qualquer estudante, do que qualquer pessoa formada, pós-graduada. Isto aqui é maior do que tudo. Pai amado e bendito. Ó Deus, Senhor, obrigada Jesus. Obrigada Jesus. Obrigada Jesus, porque saímos, Senhor, do patamar que estávamos, Jesus. Vivemos aqui agora, Jesus, na nova aliança, Pai. Mas não, Senhor, da boca para fora, não com conhecimento lá de algumas doutrinas. É para viver, Jesus, é para usufruir, Pai. Tem gente sendo religiosa no meio do povo de Deus. Tem gente se contentando com migalhas depois de conhecer a graça. Tem gente se arrastando pela vida, pregando uma coisa, mas não vivendo aquilo. Porque precisa de uma mudança, de uma renovação de mente, para ver as áreas da vida transformadas, Senhor. O Senhor deixou o caminho, o Senhor deixou as regras. Quem mudar as regras não vai achar o caminho, Senhor. O Senhor é soberano. E nesta manhã, Senhor, se alguém aqui, ó Jesus, olha para a sua família e a vê desconstruída. Se alguém olha, Jesus, para um membro da sua casa e vê completamente perdido, envolvido, Senhor, ó Deus, no relativismo, no niilismo, Jesus. Nós te pedimos agora, Jesus, consola esse coração, mas ao mesmo tempo, Jesus, ó Deus, levanta na tua força, no teu poder, na sabedoria, para resgatar esses filhos, resgatar esses membros, resgatar essas pessoas das trevas, Jesus. Pessoas talvez que te conheçam, mas que estão adotando verdades relativas, Jesus. Tira do comodismo, Jesus. Tira do conformismo nosso povo, Senhor. Levanta aqui, Senhor, pessoas ousadas. Levanta aqui heróis da fé deste século, Jesus. Pessoas destemidas. Pessoas que não se dobrarão a Baal. Pessoas que não se calarão diante das mentiras do diabo. Pessoas que não se intimidarão com os relativistas desta geração hipermoderna, Senhor. A tua graça nos basta. Somos o que somos pela tua graça. E é nessa graça que nós seremos conduzidos de fé em fé, de vitória em vitória e de glória em glória. Por isso, Pai, pela palavra desta manhã, coisas estão sendo mudadas. Situações de famílias estão sendo alteradas. E nós teremos a melhor semana, Jesus. Nós teremos um mês de novembro, Pai, ousado, intrépido. Um mês de novembro de portas abertas, Jesus. Um mês de novembro vivendo a verdade absoluta que não pode falhar. As promessas de Deus, Jesus, na nossa vida. Em nome de Jesus. E o povo de Deus vai receber a bênção agora. E vai se apropriar dos melhores dias da sua vida. Aleluia. Estenda sua mão na direção do altar. A graça seja com todos aqueles que amam sinceramente o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e sabem que Jesus Cristo é a verdade absoluta. Boa tarde a todos. Vão em paz, em nome de Jesus.